Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Mateus capítulo 16, iremos ler do verso 16 ao verso 18. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Já foi dito aqui que a igreja é a resistência contra toda investida maligna que tem se levantado nesses últimos tempos. Aliás, desde todos os tempos, desde todas as épocas. Mas como ser uma igreja que resiste? Como ser uma igreja que luta? Como ser uma igreja que batalha de forma legítima? A igreja é composta de famílias. E as famílias que fazem parte da igreja estão sendo tão bombardeadas quanto as famílias que estão no mundo. Tanto é que hoje nós vemos, e quando eu digo hoje, eu digo de alguns anos para cá, problemas que afligem famílias cristãs, que outrora só se ouvia falar de problemas daquela natureza em famílias não cristãs. Então nós, como igreja, temos que batalhar, mas como batalharmos legitimamente? Como batalharmos de maneira que nós possamos vencer esta batalha? E não só esta batalha, mas todas as batalhas que virão até triunfarmos no dia, quando partirmos desta terra e que nós poderemos olhar e dizer: vencemos a guerra porque nós não negamos a fé. E aqui acontece um episódio, Jesus chama os seus discípulos, e aí pergunta a eles: quem diz as pessoas ser o Filho do Homem? E alguns vão dizendo, olha, uns estão dizendo que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és profeta. Tem deles dizendo aí que tu és João Batista. E aí Jesus diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí no versículo 16, Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que a sociedade dizia? Dizia muitas coisas de Jesus, mas não dizia quem realmente era Jesus. E o que foi que Pedro disse? Pedro disse quem realmente era Jesus. Uma das características da igreja que batalha, que resiste e que vence as batalhas é aquela que vê Jesus como o mundo não vê. Porque o mundo vê Jesus como um profeta e tem muito crente que só vê Jesus como profeta. O mundo vê Jesus como um ser iluminado, o Espiritismo prega isso, e tem crente que só vê Jesus como um ser iluminado. Mas quem é Jesus? Jesus, ele é mais do que profeta, ele é mais do que um ser iluminado, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é como se Pedro estivesse resumindo tudo que a Bíblia fala a respeito de Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo: tu és a semente da mulher prometida. Lá em Gênesis 3, tu és o cordeiro a qual Moisés imolou na noite da Páscoa e aspergiu sangue sobre as portas. Tu és o profeta que viria, conforme disse Moisés, que seria maior do que ele. Tu és aquele a quem Deus disse a Davi: de ti sairá um que estabelecerá o reino, cujo reino não terá fim. É como se Pedro estivesse dizendo: tu és maior do que Salomão, tu és maior do que Jonas, tu és maior que Abraão, tu és maior que Moisés, tu és o Cristo vivo, o Filho do Deus Altíssimo. Nós precisamos começar a ver Jesus como Pedro viu. Porque quando nós começarmos a ver Jesus como Pedro viu, nós vamos ver nesta terra uma igreja triunfante. Nós vamos ver uma igreja que não se abala com os vendavais que vêm.
Porque ela está firme, olhando para Jesus. Não importa para onde o vento está soprando, Tu és o Cristo. Não importa se estamos no meio do vendaval, Tu és o Cristo. Não importa se está tudo tranquilo, Tu és o Cristo. Em qualquer momento, Tu és o Cristo. O grande problema é que muitas vezes nós não temos essa visão. E aí a gente fica se abalando com qualquer coisa. E as dificuldades vêm e a gente fica, e agora o que é que vai ser? E agora o que é que vai acontecer? Ah, meu Deus, o mundo agora vai se acabar. A nossa fé está firmada em quem? Ou no quê? Se a nossa fé está firmada em Cristo, e agora vai ser do jeito que Ele quer. O mundo pode estar entregue às próprias sortes, mas nós estamos entregues nas mãos de Deus. E quem cuida de nós é Ele. É Ele quem cuida de nós. E aí Pedro olha e diz assim, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim, Bem-aventurado és tu. Ou seja, feliz é tu, Simão Pedro. Simão, filho de Jonas. Tu és feliz. E nós queremos ser felizes, precisamos ver do jeito que Pedro viu. E aí Jesus diz, feliz é tu, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Sabe qual é outro perfil de uma igreja triunfante? É aquela que está conectada com o Pai. Olha o que Jesus disse, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas foi meu Pai quem te revelou. A igreja triunfante é aquela que está sensível à voz de Deus. É aquela que está conectada ao Pai de tal maneira que nada rompe esta conexão. Quando Paulo se propôs a pregar, ele diz lá em Gálatas 2, não consultei carne nem sangue, mas aprove a Deus revelar em mim o seu Filho, quando me chamou para anunciar o Evangelho. A referência de carne e sangue aqui é uma referência humana, em que Jesus estava dizendo, Pedro, não foi homem na terra quem te revelou, Pedro. Não foi ninguém nesta terra quem te revelou, Pedro. E olha que naqueles dias, com o Império Romano dominando lá, naquele território, e se lermos a história, nós vamos ver que o Império Romano abraçou muita coisa da cultura grega. Então havia um conhecimento muito divagado, muito circulante acerca dos grandes filósofos. Já havia Sócrates, Demóstenes e tantos outros, que quando você lê os livros deles hoje, você fica impressionado que tanta sabedoria era aquela. Mas o que é que Jesus está dizendo, Pedro? Esse conhecimento que tu recebeu, Pedro, não tem ciência na terra, não tem homem na terra que te revele. O que é que Jesus está nos ensinando? Que há um conhecimento que os bancos das universidades não vão nos fornecer. Há um conhecimento que o homem mais sábio da terra não vai nos fornecer. Há um conhecimento que os livros escritos pelos homens nesta terra não vão nos fornecer. Há um conhecimento reservado para nós e só basta nós nos conectarmos ao Pai e o Espírito do Pai estará em nós. E aí é o que Paulo vai dizer, aquele que é espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. O Espírito de Deus em nós e nós conectados ao Pai, nós seremos uma igreja triunfante. Uma igreja que vai ter o conhecimento que o mundo não tem. Certa vez havia uma grande pedra, e aí chamaram as pessoas para dizer, o que é que você está vendo aí? E as pessoas dizendo, uma pedra. Outros diziam, uma pedra, uma pedra. Até que chegou, não sei se foi Leonardo da Vinci ou foi Michelangelo, um grande escultor. Vou correr o risco de dizer o nome não. E disseram, o que é que você vê? E ele olhou para aquela pedra e disse, eu vejo uma estátua perfeita, parecida com um ser humano, de tão realista que é. E aquele homem começou a esculpir aquela pedra.
E quando ele terminou de esculpir, estava lá uma escultura tão realista que parecia um ser humano, só faltava falar. Quando nós estamos conectados com o Pai, todo mundo pode estar vendo só uma pedra, mas nós estaremos vendo algo muito mais precioso do que uma mera pedra. Quando estamos conectados ao Pai, o mundo pode estar vendo o caos, mas nós já estamos vendo a solução no meio do caos. O mundo pode estar vendo já o fim de tudo, nós olhamos, já estaremos vendo o começo de tudo. Porque nós vamos ver diferente. Então, se nós queremos vencer, nós precisamos começar a ver as coisas do jeito que o Pai quer que nós vejamos. Certa vez Jesus disse, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Então esse é um convite para nós fazermos do mesmo jeito. Começar a olhar para o Pai e ver o que é que o Pai está fazendo. O que Ele fizer, nós vamos fazer também, que vai dar certo. E aí Jesus olha e diz assim, pois eu te digo que tu és Pedro, eu não vou entrar aqui no trocadilho de Pedro, de rocha, de pedra, pequena pedra, grande pedra. Não é esta a nossa proposta. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o cerne do que eu quero falar está aqui. Jesus diz, edificarei a minha igreja. Construirei a minha igreja. E quando eu a construir, quando eu a edificar e quando eu a erguer, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Como é que nós que fazemos parte do corpo de Cristo, andamos temendo o inferno, achando que o inferno vai vencer, achando que o inferno vai prevalecer, e começamos a viver angustiados, desesperados, oprimidos. Esquecemos-nos de que nós estamos firmados na rocha, de que nós fomos edificados por Cristo, e se Ele nos edificou, tudo que Ele faz é bem feito, o que Ele constrói fica de pé, o que Ele opera fica operado, quando Ele age fica bem feito, porque quando Ele faz, e disse um certo homem na Bíblia, tudo que esse homem faz é bem feito. Então nós precisamos entender que nós não estamos em pé pela nossa força, nós não estamos em pé pela nossa capacidade, não são as circunstâncias que mantêm a igreja em pé, quem mantém a igreja em pé é aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado aos céus e disse um dia eu volto para vir buscar vocês também. É Ele que nos mantém em pé. É Ele que nos construiu, nos edificou. E uma igreja edificada em Cristo, ela é resistente ao sistema mundano. Ela é resistente ao inferno. Ainda que todos os demônios se levantem contra ela, ela não se curva ao inferno nem a sistema humano algum, porque o compromisso dela é se curvar diante do Deus que fez todas as coisas. Uma igreja edificada em Cristo, ou a igreja edificada por Ele, é o diferencial, é o sustentáculo desta terra, é a coluna da qual disse Pedro, coluna, e da qual disse Paulo, coluna e firmeza da verdade. É aquela que incomoda o inferno, é aquela que inquieta o sistema mundano. É aquela que o mundo olha e diz assim, temos que amordaçar este povo, temos que calar esse povo. E quando eu vejo vídeos dessa natureza, eu fico feliz. Que bom que a igreja está inquietando. Que bom que a igreja está incomodando. E nós fomos feitos para isso mesmo. Porque a igreja de Cristo na terra das duas uma, ou o mundo se converte, ou o mundo para de pecar em paz.
Porque a igreja de Cristo vai anunciar e dizer, isso é pecado, e quem faz isso vai para o inferno. E aí Jesus disse, eu vou edificar a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas como é que Jesus edifica a igreja? Aí lá em Efésios 4:10, 4:12, se não me falha a memória, vai dizer que ele levanta uns, né, para apóstolos, versículo 10, 4:10, né, apóstolos, profetas, pastores. Aí lá no verso 12 ele diz assim, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Pedro vai dizer que nós somos como pedras vivas, edificadas sobre a grande rocha, construídos sobre a rocha. Jesus edifica a igreja levantando instrumentos, homens, varões, varoas, pessoas cheias do Espírito Santo. E aí ele vai edificando a igreja. Aí você pode dizer, irmão, mas o culto da família. Eu digo, mas tenha calma. Do jeito que Jesus faz com a família de Deus, Deus faz com a minha e a tua família. O texto que foi lido, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Quem edifica a nossa casa é o Senhor. Quem guarda a nossa casa é o Senhor. Quem cuida da nossa casa é o Senhor. E quando eu falo casa, eu não falo prédio, mas sim a estrutura familiar. Não estou dizendo que agora nós vamos nos entregar a uma vida irresponsável e jogar tudo para as mãos de Deus. Não, Ele vai nos dar as ferramentas certas para nós trabalharmos na edificação dos nossos filhos, na edificação do nosso casamento, na conversão e libertação do companheiro, da companheira. E Ele é quem fez a promessa. E se nós estamos aqui, é porque foi Ele que nos chamou. E se toda a sua casa não está aqui e só você é crente, é só o que Deus precisa. Você é a coluna que vai abrir a porta do Evangelho e a sua família será resgatada pelo poder de Deus em você. Ele edifica a nossa casa e é Ele que mantém a nossa casa de pé. Que o inimigo vai investir contra as famílias, é o papel dele. Ele tem que fazer isso mesmo. Agora nós não vamos rebaixar a guarda. Vamos fazer igual a Abacuque, por mim na minha torre de vigia, e eu vou ouvir aquele que fala comigo. Precisamos entender que quem nos mantém firmes, fortes e em pé é o Senhor. E eu creio firmemente naquilo que Deus tem falado acerca do Brasil. Ouvindo o Cristiane falando aqui, aí passando um filme de todas as mensagens que já ouvimos a respeito do Brasil. E eu creio que esse país é o celeiro de um grande avivamento. E eu creio que virá o grande avivamento. Irmão, mas se fosse fulano tivesse ganho, né, irmão? Era mais fácil. Queridos, quem aviva a igreja é Jesus. Os períodos de maiores adversidades foi o período que a igreja mais pegou fogo. E se para pegar fogo tem que vir a adversidade, que venha. Porque eu sei que o avivamento vai vir do céu. Nós não precisamos do bezerro de ouro. Nós não precisamos da serpente de metal. Nós já temos o Cristo vivo que passeia no nosso meio. E é Ele que aviva a sua obra. E quando Ele aviva, fica avivado. É interessante o texto lá de Atos. Quando diz que que Herodes matou Tiago, ganhou popularidade, e depois prendeu Pedro,
ia matá-lo no outro dia. Essa história ela é muito interessante em todos os aspectos. Mas o que mais me chama a atenção, ou uma das coisas que mais me chama a atenção, e aí naquela noite o Deus enviou um anjo, e o anjo passa entre os guardas. E o anjo chega lá na cela onde Pedro estava, e o portão se abre. E aí o anjo chega onde Pedro estava, e as cadeias que prendiam Pedro se abriram. Nós precisamos ler um texto como esse, não como uma ficção. Isso é verdade. Aconteceu. Por que é que você não acredita que Deus pode mudar o quadro? Ou você não serve o Deus do impossível? Nós temos que crer sempre, sempre. E aí a Bíblia diz que quando o anjo chega lá, e é o que me chama a atenção, Pedro estava dormindo. A minha pergunta é, como é que o homem vai saber que vai morrer no outro dia de manhã e consegue dormir? Se tu fosse morrer amanhã, dava para dormir hoje à noite? Se o anjo chegasse para ti e dissesse, meu servo, minha serva, amanhã, 6 horas da manhã, venham te buscar. Tu dormia? Porque a pessoa pensa assim, rapaz, eu vou morrer amanhã, eu vou aproveitar minhas últimas horas, vou passar a noite visitando o povo. Me despedindo. Pedro estava dormindo. Jesus, na noite que foi traído, cantou. Os momentos difíceis não são para dizer que Deus está ou Deus não está conosco. Não, é pelo contrário, é para mostrar que Ele está conosco. E Pedro dormiu, o anjo chega e acorda Pedro, diz, bora Pedro, me segue. E aí Pedro vai andando, quando chega lá fora, o anjo vai embora. Aí Pedro olha e diz assim, pensei eu que era só uma visão, mas não, o negócio é real mesmo. E saiu e foi na casa dos irmãos que estavam orando. E essa história de Pedro me faz imaginar Herodes dizendo, vou prender esse homem, amanhã eu mato ele. Deus lá de cima olhando, dizendo assim, não é assim não, Herodes. Esse aí pertence a mim. Só vai morrer no dia que eu quiser que ele morra. Anjo, vai lá, eu não vou nem descer do trono, anjo, vai lá e tira Pedro da prisão, porque não chegou a hora dele morrer ainda. E aí eu aprendo que quem anda com Deus, quem decreta o dia dele sair da terra é Deus. Não tem inferno, não tem sistema, não tem Covid, não tem nada que arranque um filho ou uma filha de Deus na terra. Não tem câncer, não tem AIDS, não tem acidente, não tem nada que arranque um filho de Deus na terra. Se Deus disser, não chegou a hora ainda, eu quero você na terra, pode ficar tranquilo que você não morre. Mas no dia que Ele disser, venha para o meu reino, não tem quem te segure na terra, porque é Ele quem manda no seu povo. E nós temos que entender que é Ele que manda em nós. É Ele quem dirige a nossa vida. Certa vez um pastor em Brasília veio pregar em Fortaleza, ele contou esse testemunho. E ele fazia caminhada todas as tardes. E naquela caminhada ele entregava panfletos. Até já contei aqui. E aí ele entregando os panfletos evangelísticos, dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama. E um dia ele foi fazer uma caminhada e chegou um jovem para fazer caminhada com ele. Ele não conhecia, disse, vamos, e foram, e saíram conversando os dois. E aí aquele pastor ia andando, entregando os panfletos e dizendo, Jesus te ama. E o jovem dizia, Deus se agrada disso daí. E o pastor ia evangelizando, dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama. E o jovem dizendo, Deus gosta disso daí. Deus ama isso daí.
E terminou a caminhada. E quando já estava se preparando para sair, eles conversando ainda, aquele pastor disse, olha, nós caminhamos e conversamos, e a gente nem se apresentou. Meu nome, eu sou fulano de tal, pastor da igreja tal, aqui em Brasília. E aquele jovem pegou na mão daquele pastor e disse, muito prazer, eu sou o anjo que tirei Pedro da prisão. E desapareceu na frente daquele homem. E ele começou a chorar e começou a chorar. E desde aquele dia, Deus começou a fazer um grande avivamento por meio daquele homem. Queridos, Deus não mudou. O Cristo que está vivo e ressuscitou e apareceu para os discípulos, Ele está vivo hoje e ainda caminha no meio da igreja. Ele está conosco. E precisamos ter esta certeza, que Ele nos fortalece, que Ele está conosco e que as suas promessas não serão frustradas, porque Ele operando, ninguém pode impedir. Talvez você já tenha pensado em abrir mão de lutar, de guerrear, mas não é tempo. Só pararemos de lutar quando Ele nos chamar. Enquanto estivermos aqui, temos que estar guerreando, temos que estar orando, temos que estar crendo. Ah, irmão, mas a investida do inimigo é muito grande. Pare de olhar para as investidas do inimigo, olhe para as promessas de Deus. O grande problema é esse. A gente olha tanto para as investidas do inimigo que a gente esquece de Deus. Certa vez o homem foi pregar numa cruzada na Índia. Aí chegaram para ele, na África, chegaram para ele, os maiores feiticeiros estão aqui. E eles fizeram oferendas. Eles vão querer acabar o culto, é melhor adiar a cruzada. Ele disse, não. Os maiores feiticeiros da região estão aqui. Disseram, estão. Ele, que bom. Que coisa ótima. Que maravilha. E aí ficaram confusos, mas doutor T.L. Osborne, o senhor não entendeu? São os maiores feiticeiros. Ele disse, eu entendi. Mas é hoje à noite que Deus vai mostrar que o Cristo que está em nós é maior do que aquele que está neles. E durante a cruzada, o poder de Deus desceu, que muitos feiticeiros correram para os pés de Jesus, aceitando a Jesus. Sabe qual é o problema? A gente deixa de olhar para Jesus para estar olhando para as investidas do inimigo. Irmão, vamos parar com isso. Vamos olhar para Jesus e dizer, Jesus, ainda que tu me mate, é em ti que eu confio. Jesus, o negócio está difícil, mas os meus olhos estão firmes em ti. O vento está soprando, mas tu és a rocha na qual eu estou alicerçado. Senhor, estou me ameaçando, mas a minha vida está nas tuas mãos. Senhor, estão aí os inimigos, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Vamos olhar para Jesus e nós vamos ver o que é que vai acontecer com a igreja de Cristo na terra. Mas se a gente ficar olhando só para o inimigo, a gente vai ficar com medo. A gente tem que olhar para Jesus. Para chegarmos ao nível de Wigglesworth, que quando ele chega na sala da sua casa, estava orando com a esposa, e a mulher diz, vai lá na sala. Tem alguém lá, e ele foi uma vez, a janela estava aberta, não tinha ninguém, foi a segunda. Quando chega na terceira, tem um homem sentado no sofá. E ele diz, quem é você? E aí o homem olha para ele e diz assim, você não sabe quem sou eu? Eu sou Lúcifer. Sou Satanás. O Wigglesworth olhou e disse, pensei que era alguém importante, mas como é você? E você não é nada perante o meu Cristo. Eu lhe ordeno, sair dentro da minha casa agora. Nós temos que chegar a esse nível de não temer o inferno, por termos a plena convicção de que aquele que está em nós é maior do que tudo e do que todos. E que aquele que está conosco não nos deixará só. Mas onde estivermos, Ele irá conosco e vai dar tudo certo. É Ele quem edifica a igreja, é Ele quem edifica a nossa casa. Se você olhar e dizer assim, como a minha família é boa, abençoada e harmônica, não é você, é Deus. Se você olhar e disser assim, olha como a minha família está um caos. Será que eu não nasci, não foi na família errada, não? Foi não, nasceu na família certa. Deus vai transformar esse caos e vai colocar tudo em ordem.
Porque é Ele quem edifica. É Ele quem edifica. É Ele quem edifica. É Ele quem edifica.